Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William. Estamos hoje na nossa quinta aula sobre a história da filosofia ocidental. Hoje nós iremos tratar dos períodos da filosofia grega. Hoje nós vamos tentar entender quando começa e até onde vai a filosofia antiga, a filosofia grega, ok? Lembrando ainda que estamos tratando daquele primeiro capítulo, Origem e Caráter da Filosofia Grega. E hoje nós vamos discutir, então, especificamente, em quantos períodos se divide a filosofia antiga ou filosofia grega. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que saber é mais ou menos o período histórico onde está inserido esse pensamento grego, essa filosofia grega, tá bom? Então, a filosofia antiga grega e também, consequentemente, a filosofia greco-romana, ela começa lá no século 6 antes de Cristo e vai até o ano de 529 depois de Cristo. Lembrando que essa filosofia greco-romana é aquela filosofia que aparece ali depois do helenismo, etc. Nós vamos comentar que tem uma série de filósofos que estão ali no período imperial, inclusive tem até um imperador que é filósofo, que é o Marco Aurélio. Temos também o Sêneca, que ele é como se fosse, digamos assim, o padrasto do Nero, aquele imperador que teria atacado fogo em Roma, ok? Mas de maneira geral, pessoal, então filosofia antiga, esse período que também pode ser chamado de filosofia pagã por alguns autores, que antecede a filosofia medieval ou a filosofia cristã, vai ali do século VI a.C., começa com os filósofos pré-socráticos, ali com Tales de Mileto, e vai até o ano de 529 depois de Cristo, o ano que o imperador Justiniano, lá na Idade Média já, manda fechar as escolas de filosofia grega. Então, é mais ou menos assim essa data, esse período de duração da filosofia antiga, tá bom? E, em geral, pessoal, se dividem os períodos da filosofia antiga em 5. Então, a filosofia grega, de maneira geral, ela é dividida em 5 períodos. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ao passar do tempo, lá desde o século 6 a.C. até o ano de 529 depois de Cristo, nós temos ali o período antigo, e lá em 529 a gente já está na Idade Média, pelo menos uns 200 anos na Idade Média, ok? E funciona da seguinte forma, certo? Cada período histórico, veja, olha o passar do tempo, isso aí dá quase 1000 anos, se a gente for parar para pensar, né? Dá mais ou menos isso. Século 6 a.C., 529, praticamente 1000 anos, milenar, a filosofia antiga, tá? Então é mais ou menos aí essa a ideia, certo? Com o passar do tempo, a filosofia ela vai mudando de característica. Por quê? Mudam os autores, mudam os pensadores, muda o período histórico, muda o contexto, muda a política, muda muita coisa, tá? E é justamente isso que faz com que se divida a filosofia antiga em 5 períodos principais. Não que, né, a gente tenha, assim, por exemplo, temos o primeiro período ali, que seria o período cosmológico, e na sequência já vem o período antropológico. Não, não é bem assim, porque dentro desses períodos ainda coexistem ideias de outros períodos, tá? Não é uma coisa, a história não é assim, por exemplo, hoje eu tenho a antiguidade, amanhã já começa a Idade Média. Não, é tudo uma questão de transição, ok? Então, os autores, os pesquisadores, os comentadores, eles dividem a filosofia antiga e outras partes da filosofia também em períodos para facilitar, de certa forma, a compreensão e o entendimento, tá bom? Então, são 5 os períodos da filosofia antiga, que vai lá do século 6 a.C. até o ano de 529 depois de Cristo, tá? Então, nós temos o primeiro período, que é o cosmológico, segundo período antropológico, terceiro período ontológico, quarto período, período ético, e quinto e último período da filosofia antiga, um período religioso, ok? Começamos ali a falar do período cosmológico, que para algumas pessoas, para alguns comentadores, também pode ser chamado de período naturalista, certo? Então, esse período ele compreende o pensamento pré-socrático, com exceção dos sofistas. Sofistas são um conjunto ali de pensadores, de sábios, que nós vamos analisar, que eles estão mais ou menos ali no século 4 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, mais ou menos, eles estão por ali, tá? E com a exceção desses sofistas, os filósofos pré-socráticos,
eles se interessam pela questão qual é o princípio de todas as coisas, qual a origem do mundo, qual a origem do universo, do que é composto todas as coisas, qual é a natureza do real, qual é a natureza da realidade, o que é o ser, existe mudança, existe movimento, não existe? Então são essas as questões ali que estão dentro do período cosmológico. Lembrando, cosmologia seria toda a ciência, de certa forma, toda a razão, toda a lógica, todo o discurso que tenta entender a origem do cosmos. Cosmos, mais uma vez, significa universo, tá bom? Então também é uma visão naturalista, porque esses filósofos, de maneira geral, eles tentam explicar a origem das coisas, pautando-se na razão e utilizando os elementos naturais como forma de explicação. Obviamente, nem todos eles, mas nós vamos ver ali que o Tales, para o Tales de Mileto, o princípio é a água, para o Heráclito seria o fogo, Empédocles já fala dos 4 elementos, água, ar, terra, fogo, etc. Nós vamos ver que esses filósofos, eles, de certa forma, se debruçam em tentar entender esses problemas relacionados à natureza. Eles também são chamados de fisicalistas, certo? Então nós temos ali a escola jônica, a escola pitagórica, a escola dos físico-ecléticos, dos físicos pluralistas, e etc. Temos várias escolas, a escola atomística também, tá? Que fazem parte desse período cosmológico, tá? Então a problemática principal desse período se refere à unidade e à ordem do mundo. Eles tentam entender qual que é o princípio que dá ordem a esse mundo, ok? Então, de certa forma, eles também se questionam sobre a possibilidade de conhecer, tá? Será que podemos conhecer o princípio do mundo? Será que podemos saber de onde vem o mundo? E eles também trabalham com essas possibilidades de conhecimento, tá bom? Então, esse período cosmológico, ele vai ali do início da filosofia, porque é o primeiro período, século VI, ao século V antes de Cristo, mais ou menos, tá bom? Daí vai começar uma outra forma de questionamento, que é do período antropológico, tá bom? Também chamado de período humanista. Quando a gente fala em antropológico, nós estamos nos remetendo a pesquisas e a ideias relacionadas ao homem ou ao ser humano, tá bom? Então, esse período antropológico ou humanista, ele vem ali depois desse período cosmológico, mas lembrando, não é uma coisa que sucede a outra. Dentro desse período antropológico, ainda existiam autores que se questionavam sobre a origem do cosmos. Então, esse período antropológico ele é marcado principalmente pela figura dos sofistas e pela figura do Sócrates, ok? O que tem de interessante aqui nesse período antropológico? A problemática ou o problema aqui se refere à unidade do homem e a sua relação com os demais homens em sociedade. Aqui no período antropológico, os sofistas, não é, eles trazem a ideia de que os filósofos anteriores, os filósofos do período cosmológico, procuraram explicar qual a origem e o princípio de todas as coisas, mas eles trouxeram respostas tão diferentes, respostas muitas vezes contrárias, antagônicas, respostas assim que um contradiz o que o outro fala, o que o outro pensa, que eles chegaram à conclusão, alguns chegaram à conclusão de que não tem como você saber qual é a origem de todas as coisas. Isso aí está na mera questão da argumentação. Então nós devemos nos questionar sobre outras questões, como, por exemplo, questões políticas, que estão ali mais relacionadas à questão da cidade, à questão da sociedade, à questão da fala. Os sofistas trabalham muito a questão da linguagem, da argumentação, e muitos dos sofistas questionam se existe, inclusive, a verdade, tá bom? E o Sócrates traz a ideia, né? Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Isso aqui é uma das máximas lá dos Sete Sábios também. Parece que é uma máxima, digamos assim, que foi ali falada por Tales de Mileto, mas parece que lá no templo lá do oráculo de Delfos já tinha aquela frase, conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates traz essa ideia. Antes de eu analisar o cosmos, analisar a natureza, analisar a sociedade, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo. Analisando a mim mesmo é que eu posso, digamos assim, a partir disso conhecer as outras coisas. Então esse período antropológico, ele está mais ou menos ali no século V, no século IV antes de Cristo, tá bom? O terceiro período é o período ontológico, ou também é o período das grandes sínteses. Aqui, os dois principais autores e filósofos são Platão e Aristóteles. Platão é discípulo do Sócrates, Aristóteles é discípulo do Platão. Então é assim, Sócrates, professor de Platão, Platão, professor de Aristóteles, e Aristóteles, professor de Alexandre o Grande.
tá? Então, assim, nesse período ontológico, é considerado, assim, a fase de ouro da filosofia grega, é considerado o principal período da filosofia grega, devido à grande influência das ideias ali do Platão e Aristóteles para a cultura ocidental como um todo. Platão influencia grandemente a questão religiosa, nós vamos ver lá na filosofia medieval e lá no período religioso ali no finalzinho da filosofia grega, como as ideias de Platão são muito importantes ali para a Idade Média, ok? E o pensamento do Aristóteles é muito importante para uma outra fase da filosofia medieval, que é a escolástica, certo? Então seria mais ou menos essa ideia, tá? O período ontológico é o período da grande síntese. Aqui Platão e Aristóteles, eles trazem novas problemáticas e também discutem todas aquelas problemáticas anteriores, a questão do cosmos, do universo, o problema da origem do mundo, a questão do movimento, a questão do ser, trazem também aquelas discussões do sofista, de Sócrates, sobre o homem, a natureza do ser humano. Platão e Aristóteles também discutem sobre estética, sobre arte, sobre política. Então eles estão, digamos, aí essa fase da filosofia que é considerada a fase de ouro, realmente, da filosofia grega, tá? Então, essa fase, o período ontológico, compreende os pensamentos de Platão e Aristóteles. De maneira geral, procuram na relação entre o homem e o ser a condição e possibilidade do valor humano, assim como a qualidade e validez do ser. Então, aqui a grande questão é, né, trabalhar tudo aquilo que já foi trabalhado pelos autores e tentar trazer ideias novas, principalmente sobre a questão do ser. O que é o ser? Existe mudança? Existe movimento? Certo? Então é isso que o Platão e Aristóteles vão trabalhar, além de trabalhar outras coisas, tá? Vamos discutir detalhadamente filosofia de Platão e de Aristóteles, tá bom? Então, esse período aí ontológico é o século IV a.C., onde vivem esses autores. Daí, temos ali o quarto período da filosofia grega, a filosofia antiga, que é o período ético, ou também o período das escolas helenísticas. Aqui nós temos as seguintes escolas, temos o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e também o ecletismo. Tá? A problemática principal aqui dessa escola do período ético é a questão da conduta humana, como o ser humano vai conduzir a sua vida. Numa das aulas anteriores eu havia falado que o grego, ele de certa forma se via junto com a polis. Por exemplo, o destino da cidade era o destino do homem, o destino do grego, o destino do cidadão. Só que aqui, no período helenístico, pelo fato de você não ter mais, de certa forma, aquela noção, aquela ideia de polis, de cidadão grego, porque agora a cultura helenística faz, digamos assim, com que conheça-se outras ideias, outras culturas, outros povos, os povos orientais, os povos africanos, etc. Então, aqui não se tem mais aquela ideia de um cidadão da polis, e agora o cidadão começa a se perguntar, né, como eu faço para ser feliz? O que eu sigo para ser feliz? Como alcançar a felicidade? Ainda mais que eles viviam ali num estado constante de guerra, de perseguições, e um monte de coisa assim que tornava a vida bem difícil, bem complicada. Então, esse período helenístico, essas escolas filosóficas tentam debater sobre a conduta do homem, o que fazer para ser feliz, sendo que cada uma dessas escolas vai dar uma solução, que nós vamos ver detalhadamente também, tá bom? E por último, nós temos o período religioso, tá? Só um adendo ali que eu esqueci de falar, o período ético que a gente tratou agora, o período das escolas helenísticas, ele vai ali do século IV, na verdade ele vai até das conquistas do Alexandre o Grande, até o finalzinho da Idade Antiga, tá bom? Então você encontra aquelas escolas ali, justamente também perto lá da Idade Média, né? Inclusive, aquele autor que eu falei, Marco Aurélio, que é imperador filósofo, ele é um adepto do estoicismo, que seria chamado de neo-estoicismo, que nós vamos ver lá na frente, tá bom? E por último, nós temos o período religioso, tá? Que compreende principalmente as escolas neoplatônicas. Aqui o neoplatonismo, lá no finalzinho da filosofia grega, já na Idade Média praticamente, tá? As ideias do período religioso se desenvolvem quase todas ali na Idade Média, tá? O neoplatonismo é a filosofia mais importante, ok? Nós temos ali escolas como o neopitagorismo, o médio-platonismo, temos ali a filosofia judaica também sendo desenvolvida em Alexandria, mas de certa forma o neoplatonismo é a filosofia assim que
consegue, de certa forma, trazer uma ideia nova, uma ideia diferente, e consegue fazer a junção ali entre o pensamento antigo e o pensamento medieval. Muitos autores ali do medievo, inclusive, são neoplatônicos, né? Pelo menos alguns comentadores consideram, como, por exemplo, Santo Agostinho. Muitos comentadores consideram que Santo Agostinho é um filósofo neoplatônico, que consegue justamente fazer a relação entre Platão e a filosofia cristã. Mas, de maneira geral, ali no período religioso, as ideias de Platão voltam assim de maneira muito poderosa, de maneira muito forte, mas é um Platão assim místico, é aquele Platão do Timeu, é aquela leitura que tenta conduzir o homem a Deus. Então, o problema principal aqui do período religioso é um problema de ordem mística. Em que sentido mística? Que é a junção do homem com Deus, a junção do homem com o sagrado, com o divino. A grande questão é agora. Como se unir com Deus? Como se unir com o sagrado? Como se unir com o divino? Qual é o caminho que eu sigo para atingir esse sagrado? Ok? E daí a gente termina a filosofia antiga, tá, pessoal? Eu vou conversar com vocês, todos esses pensadores, assim, durante a história, vou repetir essas ideias, e daí nós terminamos ali a filosofia antiga, né, já com o desenvolvimento do pensamento cristão e início da Idade Média, ok? Então, o neoplatonismo, por exemplo, ali como um dos últimos movimentos filosóficos gregos, ele está ali já na Idade Média, sentindo toda aquela influência do pensamento cristão, ok? Daí, depois disso, nós terminamos a filosofia antiga e iniciamos o pensamento medieval, filosofia cristã, que nós iremos trabalhar também aqui no nosso canal, nas nossas aulas, ok? Então, eu acredito que é isso, pessoal. Essas são as principais ideias, tá? Agora, fazendo um resumão da aula de hoje, então nós trabalhamos, pessoal, ali os 5 principais períodos da filosofia antiga, filosofia grega, que são o período cosmológico, o período antropológico, o período ontológico, que é o período ali das ideias de Platão e Aristóteles, período ético das escolas helenísticas e o período religioso, ok? Lembrando que não são períodos assim que se seguem de maneira rígida e ordenada, não é assim, terminou um período e começa o outro, não, existem várias ideias ali que coabitam, que coexistem juntas, né, por exemplo, lá no período religioso, tem muitas ideias ainda da escola, do período anterior, perdão, que são das escolas helenísticas, tá bom? Então, esses são os 5 principais períodos para vocês terem ideia de como é dividido a filosofia antiga, a filosofia grega, começando no período cosmológico, com a questão, com as perguntas sobre a origem do cosmos, do universo, e terminando lá no período religioso, com questionamento sobre como o homem faz para se unir a Deus, o caminho que ele utiliza para chegar a Deus, para ele sentir Deus, ou até mesmo ser Deus, ok? E a partir disso, depois disso, nós temos o desenvolvimento da filosofia medieval, da filosofia cristã, ok? Então, a aula de hoje é essa, pessoal. Então, um grande abraço, nos vemos aí na nossa próxima aula.